Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia. Hoje é sábado e são 10h10. Eu sou o Isaías Afonso e no programa de hoje vamos falar das consequências da seca no sul de Angola e os sinais concretos de mudança estrutural para o problema da região. Já cá estão os convidados: Benção Cavila Bilho, o Comandante Nacional do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros; Manuel Quintino, Diretor Nacional de Recursos Hídricos do Ministério da Energia e Águas; e também Filomena de Oliveira, Vice-Presidente da Confederação Empresarial de Angola. Vamos contar ainda com a participação dos senhores governadores provinciais do Cunene, Virgílio Chova, e do Namibe, Carlos da Rocha Cruz. E como sempre, a música é parte do sábado às 10h10. E aí está. Menha cofele, menha matanala, menha machidese, ai. Aguarara, 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 aguarara. Já veres a torneira seco e não copico com nem ferrujão. E lá no mesmo segue eu sei que a torneira seco pra bababababi. Aguarara, aguarara. Domingo fui eu que fangandou, e fangandou não havia menha. Eu fiz a sopa com água da mubanha. Aguarara, 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 aguarara. Só brocando água foi, e limpo cano água vai. Água turva tem também pra quem não tem água pra beber. Aguarara, 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 bibi, aguarara, bibi, aguarara, aguarara. Ibano menha cofele, menha matalala, menha machidese, ai. Aguarara, 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 aguarara. Já veres a torneira secou e não copico quando enferrujou. E lá no meu museu eu sei que a torneira secou pra bababababi. Aguarara, 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 aguarara. Domingo fui eu que fangandou, e fangandou não havia menha. Eu fiz a sopa com água da mubanha. Aguarara, 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 aguarara. Só brocando água foi, e limpando água vai. Água turva tem também pra quem não tem água pra beber. Ai, aguarara, 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 bibi, aguarara, aguarara, aguarara. Ibana menha cofele, menha matanala, menha machidese, ai. Aguarara, 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 aguarara. Já várias a torneira secou e não copico quando enferrujou. E lá no mesmo segue eu sei que a torneira secou pra bababababi. Aguarara, 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 aguarara. Domingo fui eu que fangandou, e fangandou não havia água. Eu fiz a sopa com água na mubanha. Aguarara,
água foi, e limpando água vai. Água turva tem também pra quem não tem água pra beber. Everybody singing, let's go. Baixa um bocadinho que eu quero ver todo mundo cantar comigo aqui. Vamos embora. Mais alto, mais alto. Ah, tá bonito. Mais uma vez, vamos embora. E pra acabar, como é que fica? Água rara. Barceló de Carvalho, do Kipiri, Bonga Quenda, pega e vai. Ora, por cá a água não é a única rara. Hoje é o dia, hoje é o culminado de uma semana que começou com falta de combustíveis em todo o país e que levou o Presidente João Lourenço a exigir dos Ministros dos Recursos Minerais e Petróleos, da Energia e Águas e das Finanças, bem como do Governador do Banco Nacional de Angola e do Presidente do Conselho de Administração de Sonangol, um relatório pormenorizado sobre a situação. Na quarta-feira, o Presidente da República exonerou o Conselho de Administração da Sonangol, que era liderado por Carlos Saturnino de Oliveira, e nomeou Sebastião Pai Querido Gaspar Martins para o cargo. Após o empossamento, Sebastião Pai Querido Gaspar Martins garantiu a existência de estoque de combustíveis e anunciou um reajustamento no preço do combustível. O Orçamento Geral do Estado, revisto para 2019, chegou à Assembleia Nacional na terça-feira e, de acordo com o Ministro de Estado do Desenvolvimento Económico, Manuel Nunes Júnior, o atual orçamento foi feito tendo como base $55 norte-americanos como preço do Brent no mercado internacional. Ficamos ainda a saber que desde junho de 2018 até o final de abril deste ano, os municípios receberam cerca de 6 mil milhões de kwanzas para a implementação de projetos ligados ao Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza. Encerrou ontem a Alimentícia Angola 2019, uma feira comercial e industrial em que participaram 60 empresas nacionais e estrangeiras e, no encerramento, o Governador do Banco Nacional de Angola pediu à banca comercial maior engajamento e comprometimento com as iniciativas empresariais. A direção da FENALAL, liderada por Lucas Ngona, considerou impreciso o acórdão do Tribunal Constitucional que invalida o segundo Congresso Extraordinário realizado em junho do ano passado no AMBO, mas prometeu respeitar a decisão. Pelo mundo, o ANC, partido liderado por Cyril Ramaphosa, venceu as eleições gerais de quarta-feira com uma votação acima dos 55%. No Brasil, o antigo presidente Michel Temer entregou-se voluntariamente às autoridades para cumprir a medida de coação de prisão preventiva aplicada no âmbito da Operação Lava Jato. O mundo islâmico vive já o Ramadão, que começou na tarde do último domingo e vai até ao dia 4 de junho. De volta ao nosso território, a seca é outra grande questão dessa semana. O Presidente da República convocou de emergência, na segunda-feira, membros do seu executivo com o propósito de definir medidas urgentes e práticas para que uma resposta coordenada e proporcional fosse dada aos desafios colocados pela calamidade que atinge as províncias do sul do nosso país. João Lourenço exigiu celeridade e que se evitassem burocracias na aplicação das medidas de emergência. A seca na região sul de Angola é, de resto, o tema escolhido para o programa de hoje. Para já, chamo o Mateus Fula para fazer-nos o enquadramento do assunto que vamos debater com os convidados. Bom dia, Mateus Fula. Bom dia. Que nós gostaríamos que o governo nos ajude só para nos dar comida e água, porque não temos água. As crianças atrasam na escola, não tem como. Mamãe Miguel de Vela, sou século. A esse ano, a chuva, no primeiro tempo atrasou. E depois, quando chegou, assim que a gente iniciamos a trabalhar, também foi cedo. Esse ano haverá mesmo fome. Flores, Pedro, problema, cultivamos, mas só pouco, a chuva não está a chover, o milho está a secar. A água também aqui não tem. Esse ano, nem morrer mesmo só a fome. O problema da seca no sul de Angola não é de hoje. É um problema cíclico, em alguns casos com um grau menos e noutros com um grau mais elevado de consequência. Neste ano voltou a não chover como esperado. A seca voltou a assolar a região e neste momento mais de 1 milhão de angolanos confronta-se com o grave quadro de falta de água e de alimentos.
O dado novo é que o governo decidiu concentrar esforços em busca de uma solução definitiva. Em novembro do ano passado, o vice-presidente da República, Bornito de Sousa, esteve no Coroca, província do Cunene, e no último fim de semana o presidente da República, João Lourenço, esteve no Namibe e depois no Cunene. Tudo em nome da busca de uma solução definitiva. Esta semana, o ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, esteve no Parlamento para informar os deputados da atuação do Sistema Nacional de Proteção Civil nas zonas afetadas pela seca. A nível das províncias que foram afetadas pela seca, também foram disponibilizados diretamente aos governos. Cabe aos governadores provinciais a coordenação do sistema de proteção civil a seu nível, nomeadamente as comissões provinciais. Foram disponibilizados alguns valores, cerca de 4 mil milhões para a província do Cunene, 2 mil milhões para as províncias da Huila e do Namibe. De todo modo, esse esforço também foi complementado com uma série de entrega de produtos, de meios alimentares e não alimentares para a população, bem como também de meios alimentares específicos e meios médico-veterinários para atender também os animais. No Namibe, o administrador do Tombo, Alexandre Niuca, disse que a zona mais afetada pela seca é a localidade do Iona. Falta água e comida. As autoridades estão a prestar assistência à população afetada, mas o administrador disse que a solução definitiva deve passar pelo aproveitamento da água do rio Cunene. O que nós pensamos é isso, é que a partir do rio Cunene possamos solucionar em definitivo esse problema. É claro que é uma solução que deve ser a médio e longo prazo, mas por agora o que nos interessa mesmo é atacarmos o problema imediato das populações. As populações precisam hoje de ter água, de ter pasto, de ter alimento. Na Huila, o sul do município dos Gambos vive uma situação crítica, segundo Elias Sova, o administrador do município. 42 mil pessoas sentem o impacto direto da seca. Falta água e comida. Contamos com mais ou menos cerca de 7.622 famílias, o que traduz em 42.302 pessoas afetadas diretamente. Portanto, é ali onde estamos a direcionar todo o nosso esforço, no sentido de que se disponibilize água e alimentos. No Cunene, o fazendeiro José Brigadeiro aprova a aposta para a solução definitiva, mas acha que para a sua efetivação vai levar algum tempo. O que se pretende, segundo o fazendeiro, são soluções imediatas e avança sugestões. Para mim eram 3 eixos. Era o Manquete, Umbe, Mocope, Naulila, Mbala e o Mungo. A área onde o Câmara Presidente foi visitar até a fronteira, e temos o Calueque Chipa. Quer dizer, dou solução desses 3 pontos. Por quê? Porque são trabalhos, para mim, muito mais rápidos, trabalhos que levariam menos de 6 meses, que era um exemplo, uma conduta de 100 milímetros. Para dar um exemplo, nós temos de Naulila para Umbala e Omungo, não são mais de 40 quilômetros. Eu acho que uma conduta de água de 100 milímetros ou 200 milímetros, com tanques elevatórios, depois distribuir água, tirando o exemplo da nossa vizinha República da Namíbia, porque nós temos aqui ao lado uma grande experiência. A Namíbia, o modo de vida das populações, o modo de vida dos animais, o modo de habitar, o modo operante, em todas as situações da Namíbia é igual ao nosso. E a Namíbia tem água em todos os pontos. Com vergonha ainda que me dá é que essa água vem de Angola, tirando um canal que sai do Calueque. A seca no sul de Angola. Consequências e sinais de mudança para a solução definitiva dos problemas causados pelo fenómeno. Neste sábado às 10h10, o debate será sobre a seca. Obrigado, Mateus Fula. Ora, fazer face à grande agressividade climática da região sul de Angola tem sido um grande desafio, João Gonçalves. A região sul do Cunene, portanto não só a província do Cunene, mas as suas imediações, em direção ao Huila um pouco, em direção ao Namíbia, em direção ao Conde Cubango, mas também atravessa a fronteira, os rios não respeitam isso e o clima também não, em direção à fronteira, passando muito para dentro do território namibiano, onde neste momento já está decretado o estado de emergência também. Fazer face à grande agressividade climática da área tem sido um desafio ao longo de mais de um século e ninguém respondeu efetivamente de forma estruturada e de forma sustentada, durável, portanto, a este desafio. O desafio tem a ver, naturalmente, todos sabemos, com as oscilações na precipitação. E esta precipitação, em geral, na maior parte dos casos, é deficitária, mas tem momentos em que é
excedente e provoca mesmo grandes inundações. É, portanto, uma situação de extremos. E esta situação de extremos exige, primeiro, um conhecimento da área, depois um interesse pela área e, finalmente, o conhecimento de meios técnicos que existem no mundo de hoje. Ora, 2 rios devem ser considerados como base para qualquer tipo de ação na área e há uma pergunta que, naturalmente, surgirá em todas as cabeças dos nossos ouvintes, que é porquê que esses 2 rios não têm sido melhor utilizados? Porquê que os seus caudais não têm sido garantidos em melhores condições? Porquê que há momentos em que rios desta dimensão ficam quase secos? É claro que é porque não há retenção de águas, é claro porque não há obras que foram feitas ao longo desses rios, já com a experiência histórica, uma experiência histórica que aponta para a necessidade justamente de fazer esse tipo de trabalho. A oeste temos uma situação que é consequência de projetos do tempo colonial e que é caracterizada pela existência de 2 focos de produção. Um de produção elétrica, a barragem de Ruacaná, e outro que é de produção de água, de distribuição de água e que serve basicamente para a Namíbia, embora sirva também às populações angolanas ao longo do canal. Portanto, não foram feitas aduções de água a partir do canal. É no canal diretamente que a população tem que ir. Há uns casos assim muito raros em que as coisas se passaram de forma, digamos que mais adequada. Basicamente, a população que está perto de Calueque tem que se abastecer assim. Para dentro da Namíbia está prevista uma capacidade de 9 metros cúbicos por segundo, mas segundo informações que obtivemos, em geral são 3 metros cúbicos por segundo que atravessam a fronteira. E quanto à barragem de Ruacaná, é uma pequena barragem que serve a região, serve uma grande parte da Namíbia. Aliás, os postos de transformação estão dentro do território namibiano e estes postos de transformação estão à vista desarmada da própria barragem. Mas é uma zona importante e esta zona importante já devia ter tido outros efeitos, sobretudo quando pensamos na água. A barragem de Calueque, a albufeira de Calueque, já devia ter sido bastante melhorada do ponto de vista tecnológico. Mas os 2 rios, portanto o Covelai e o Cunene, são cursos de água de superfície, então significam que há água subterrânea, muita água subterrânea. Geralmente, e à escala do mundo, cada metro cúbico de água de superfície significa 27 em água subterrânea. E a água subterrânea tem a vantagem que é de melhor qualidade. Portanto, é necessário agora uma série de estudos e esses estudos têm que ser feitos necessariamente, e com os custos inerentes, têm que ser feitos necessariamente com leituras por satélite. Porque andar à procura de água, como se fazia no século XVIII, é claro que é uma perda de dinheiro ainda maior do que o investimento nas tecnologias avançadas. Assistimos no Cunene várias vezes a operações, inclusive algumas delas feitas por empresas sul-africanas da Namíbia, de tentar encontrar água subterrânea lá onde se supunha que existia água subterrânea. Essas coisas não se podem mais supor, não há razões para isso. De maneira que a busca de água subterrânea tem que ser feita a partir de uma leitura de altitude e isto é, sem dúvida alguma, uma resposta que será dada em qualquer lugar do mundo onde se procure água com a existência de rios nas proximidades. Um outro assunto, um outro tema é aquela água que é puxada em termos de canalização e então a zona de Xangongo sempre foi considerada como uma zona importante nesta matéria e chegou-se mesmo a um projeto que era financiado pela Espanha em nome da União Europeia e aqui temos uma pergunta para o nosso painel de discussões. Como é que está esse projeto? Avançou ou não avançou? E em que estado exatamente está? Não só no ponto de partida Xangongo e no ponto previsto de chegada Ongiva, mas o que é que se pensa nas margens, porque a água, quando circula numa região extensa, ela não serve só para o consumo doméstico, nem mesmo para o consumo animal, ela serve também para irrigação. Ora, o Cunene tem possibilidades de irrigação e de produção agrícola enormes. O Cunene tem, digamos que, um potencial pecuário que é reconhecido por todo o mundo e isto é posto em causa, ameaçado mesmo na sua existência pela seca. E às vezes é ameaçado também pelas grandes inundações. Então, como é que o ser humano pode intervir nisto tudo, em primeiro lugar?
Em segundo lugar, exatamente nesta região, o que é que foi feito, o que é que houve de intervenções humanas nos últimos 15 anos e, finalmente, o que é que se pensa fazer no imediato para enfrentar esta situação. Estes são os grandes temas que podemos levantar para o nosso grupo de discussão e, naturalmente, são os temas que os nossos ouvintes devem estar a interrogar-se. Muito bem, e obrigado, João Gonçalves. As respostas a essas questões que colocas, vamos ouvi-las ao longo do nosso debate. Ora, daqui a pouco falam os ouvintes e depois, aí sim, o debate, as consequências da seca no sul de Angola e os sinais concretos de mudança estrutural para o problema da região. São 10 da manhã, 30 minutos, os ouvintes têm a sua vez e chegou o momento para o efeito. Temos à disposição os números 927 78 08 79, 927 78 08 79, 941 58 04 57, 941 58 04 57 e para mensagens no WhatsApp o número 927 78 08 79, 927 78 08 79. Já tocou o telefone? Sim. David Fernandes está no BIE, bom dia, seja bem-vindo. O primeiro nesta abordagem sobre a seca no sul de Angola. David Fernandes, bom dia. Então, ao que vem ao nosso programa. Bom dia a todos os cidadãos angolanos de Cabina Cunene e bom dia aí para os convidados de estudo e, em particular, a locução. E para dizer que o tema em referência é preponderante, a seca em Angola, em particular o sul de Angola, em destaque Cunene, Lubango, e até quando Cubango, é um problema que há longo tempo já se vem notando. Mas estamos a observar os bons gestos por parte do Executivo. Noutra hora vimos ali a equipa técnica que deslocava para lá para poder ver os problemas em loco. Vimos aí os carros de perfuração de água. Esses são bons sinais, mas é para dizer que esse problema deve ser resolvido o mais rápido possível, porque nós, em recursos hídricos em Angola, estamos ricos. Falando assim, em particular a Namíbia, que tem escassez de recursos hídricos, não tem se observado esses problemas. E assim sendo, as consequências são aquelas que sentimos nós. O povo está sofrendo, o gado está morrendo, que é o recurso dele, da subsistência, da vida deles. E assim sendo, tem que se resolver mesmo a quem do direito para que esse problema seja banido definitivamente. E como também já observamos os bons gestos, creio eu que é preciso ter fé e também tem que se fazer mesmo ação de filantropia para que, situação em referência, o povo também tenha um ambiente aceitável. E sem querer alongar mais, é minha opinião e muito obrigado. Obrigado, David Fernandes. No BIE fala de ser um problema antigo, o problema da seca. Não faltam recursos hídricos e precisamos de soluções definitivas. No debate vamos olhar para este aspecto. Joaquim Venâncio está em Benguela. Bom dia, seja bem-vindo também ao sábado às 10h10. Muito bom dia, senhor jornalista. Faz favor. Ok. Sim, estamos a ver que é uma situação urgente que está a acontecer na província do Cunene. Eu creio que eu gostaria que esse dinheiro que o governo que sempre anuncia que foi resgatado dos malfeitores, eu gostaria que usasse mesmo rapidamente para ajudar os nossos irmãos do Cunene. Outra coisa, nós não gostaríamos que houvesse mais um aproveitamento político, como aquilo que ouvimos, como aquilo que aconteceu no Lubito. Havia muitos bens, jornalistas da TPA e até o senhor Bento Cangamba anunciar grandes bens, mas no terreno não tinha nada. Então não queremos que isso venha a se repetir mais, porque o nosso país mesmo é rico, não é? E dá para chamar os engenheiros convenientes e capazes, e sem haver os aproveitamentos, ou seja, os oportunistas, porque
é um povo e quem tem a legitimidade de o fazê-lo e deve fazer incondicionalmente, deve fazer com amor, porque afinal de contas é a nossa pátria e sem essas pessoas não existe liderança. Muito obrigado, bom sábado. Obrigado, nós, Joaquim Venâncio, em Bengala, fala de soluções de emergência e sem aproveitamentos políticos. José Filipe está na Funda Cacoaco. Bom dia também, seja bem-vindo ao sábado às 10h10. A seca no sul de Angola é o assunto em cima da mesa. Ok, bom dia. Antes de tudo, saudar os meus rotulantes jornalistas que se encontram no estúdio, juntamente os convidados e juntamente também o povo angolano. Ok, agradecer mais uma vez o ensejo que me foi obtemperado na RNA, porque não é fácil estar na sintonia. Ok, indo ao tema. Várias vezes, em várias emissoras já tenho dito, arguído o nosso soaclate presidente da República com o seguinte ditado: do well and everywhere. Isto na língua dos portugueses diz que quem boa cama faz, nela se deita. Isto quer dizer que quem faz o bem, do bem espera receber. O ouvinte que me antecedeu disse tão bem: não pode ter mais aproveitamento político na resolução do problema deste maravilhoso povo que, na verdade, está ali a querelar tanto. Isto é verdade. Hoje, numa das rádios, ouvi, não vou dizer só o nome da rádio, dizendo que o apoio que foi lá se fazer no Cunene, algumas coisas são coisas aspiradas. E quanto que boas coisas estamos a enviar nos países que, quando Angola está ali a carpir, esta ajuda nunca vimos. Primeiro devemos olhar para os nossos irmãos, depois é que vamos olhar a outros. Eu sei muito bem que o próprio povo do Cunene, a ajuda que a gente está a fazer a eles, estamos a dar condições precárias mesmo. E boas condições, boa ajuda, estamos a enviar de Moçambique. Isso não. E eu vou dizer, vou ser franco, que não é só o povo do Cunene que está nesta miséria. Não é só o povo do Cunene. Eu até estou a chorar tanto, pelo menos um dia, um dos jornalistas da Rádio Nacional vi aqui no próprio meu bairro mais putrefacto do mundo, que este próprio bairro, eu falo do próprio bairro Quilunda, vindo aqui, vão desmanhar, na verdade, porque o que vão ver aqui não é coisa boa. O meu povo aqui está a sair quantas horas? Estamos na mesma seca. O povo já se encontra nídrico há um mês. O próprio bairro se encontra nídrico há um mês. E ali o povo está a sair 4 horas, 3, 5 horas a ir ao próprio Rio Zenza. E quando é 5 horas, 4, ainda há escuridão. Estão a esperar, depois de comer lá um indivíduo no jacaré, é quando os próprios administradores, tanto municipal como comunal, é quando vão olhar a esse povo. E quando que os outros, os brancos, são como? Quando uma coisa ainda não aconteceu, já estão a prever o mal, logo eliminam aquele mal. Nós angolanos não. É assistir depois de morrer o outro, é quando vamos falar, não, o motor já estava quase, já podia, só faltava um mês para trazer, só faltava um mês, não. O momento é este, senão não é só Cunene. Eu vejo que o próprio povo angolano de Cabinda, Cunene, as 18 províncias, todos estamos na mesma míngua. E o mesmo povo que está me ouvindo neste momento, vou citar os seguintes bairros: Muculo, Quilunda, Terra Branca, Cuta. Todos vocês que estão me ouvindo, a partir das 16 horas, me procurem para a gente abordarmos como é que vamos, para que a gente chegue a um epítome para melhorar o próprio nosso bairro. Muito bem, José Filipe. Para mim é tudo. Muito obrigado pela sua participação. Fala também de uma solução imediata e urgente para os problemas da seca no sul de Angola e outros problemas em todo o país. Tito Augusto está na Lunda Sul. Bom dia, seja bem-vindo. Ora viva, muito bom dia, obrigado. Bom dia a todos os tomados convidados no estúdio. E bom dia a todos os ouvintes. De facto, o problema da seca é um problema muito preocupante e é triste vermos o gado e as pessoas a padecerem por causa da água. Mas o que mais me preocupa é o seguinte, sou da seguinte opinião, porque eu não consigo compreender como é que um país como o nosso vive esse tipo de situações há muitos anos, que não se consegue ultrapassar. Eu não sei qual é o principal calcanhar, qual é o principal problema, que é
parece-me impossível de se ultrapassar para que a situação da seca continue, se arraste, prolongue muitos anos até essa data altura. E os apoios são importantes, mas são paliativos. Não são eficazes para aquilo que é a necessidade básica da população. A seca está a devastar todo o setor social, cultural e produtivo daquela população. Então, eu acho que o problema deve ser atacado na fonte, na raiz. Deve-se rever a situação da seca nessas províncias, porque eu, sinceramente, até essa data altura, quando ouvi falar da seca, eu ainda tinha menos de 2, 3, 4, 5, 7 anos. Hoje já tenho mais de 30 anos e até hoje ainda se fala da seca. E é muito preocupante. Então gostaria que se pudesse fazer um trabalho muito mais eficaz e se resolvesse de uma vez por todas, para que não possamos voltar a viver a mesma situação nos próximos anos. Afinal de contas, estamos numa época de mudança. Então os problemas são conhecidos, as soluções são conhecidas. Deve-se aplicar as soluções para que possamos viver dias melhores e pararmos de viver este tipo de situações e nos entristecermos com o mal que aquelas famílias, aquela sociedade padece. Essa é a minha opinião e muito obrigado. Obrigado. Tito Augusto, na Lunda Sul, fala da necessidade de atacar o problema na causa, ou seja, combater o problema da seca a partir da causa dessa situação. Domingos Caterça está em Cacoaco, também é bem-vindo ao nosso Sábado às 10h10, em que falamos da seca no sul de Angola, soluções sustentáveis e definitivas. Bom dia, Domingos Caterça. Bom dia, Rádio Nacional de Angola. Bom dia a todos a equipa que trabalha nessa casa de rádio. Bom dia, de Cabinda Cunene. É o próprio programa sempre que comanda Luanda Ardor. Muito bem. Vamos à sua contribuição. Para mim, a contribuição é a seguinte, então, sobre a seca no sul, é bem, hoje também a abordagem é boa. E eu gostaria de dizer assim, por causa dessa, o nosso presidente foi lá nos ajudar, naquela que nos deu já um espaço. Agora ali, sobre essa seca, não dava só o nosso estado construir também, tipo aquilo que fizeram na mídia. Vamos mais confiar daquelas que tiram água aí, tiramos na Umbanda, para ali. Se aqueles carros variários que nos dão água, como é que vamos ser? E também eu dizer assim, e se nosso presidente meter um mercado grande aqui na cidade capital, que todo o povo, esses que estão aí na rua, estando inclinado aí como fosse aquele tempo do rock, vai poder facilitar, porque aqueles que vêm de lá, todos da província, não de onde, 18 províncias, venham mesmo até ali no rock, venham aí pegar qualquer coisa que conseguir ir para casa. Mas neste tempo tudo está difícil de tirar dali. Se tiver um dinheiro, mandar construir aquelas empresas que foram estragadas desde antigamente, que foram variadas, indústrias, em que nossos pais, nós estamos aqui a trabalhar, olha, passa para aqui, tem uma empresa que abriu, nós vamos ter ali na serralharia, vamos passar a trabalhar aquelas empresas, aquelas fábricas da roupa, não sei o que. Até o município do Sul tem muitas empresas que não estão a trabalhar. O governo vai apostar também na juventude, empregar mais, dar mais emprego. Acho que vai diminuir um pouco. Então, se nosso Estado, nós também devemos trabalhar com o nosso Estado, porque a crise está lá no Cunene, se ouve por ali, amanhã vai se ouvir mais no Ambo, vai se ouvir por ali, e totalmente vamos passar a ajudar dessa forma. Não vamos conseguir, somos todos. Vamos criar um mecanismo, uma ratoeira por ali, porque os bois antes daqueles morrerem, se no lado aí tiver a água passar, ainda que os bois forem no lado da estrada, pode beber. Então, esse mecanismo, nosso Estado deve trabalhar, mas já gostei de tanto como o presidente foi lá, até ajudou já um trabalho, um passo de frente, que estamos aí, ele disse já é uma coisa de ainda só remediar, vai trabalhar mais naquilo que é mais e vai nos construir. Então, vamos estar como uma condição diferente. A sociedade cresce com o povo, nós todos. Então, nós também vamos passar a trabalhar, ajudar o nosso Estado naquilo que contém a lei. Para si, caro jornalista, estou contigo no Tilardo, estou de fora. Bom trabalho para ti. Muito bem, estamos juntos e juntos estamos mesmo nesta busca de soluções para mitigar os males da seca no sul de Angola. Sábado às 10h10, o drama da seca no Cunene e a urgência nas soluções. Quais são? Porque são as melhores.
em quanto tempo as teremos. Sábado, às 10h10, abrimos a porta grande a um grande debate. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Às 10h45 regressamos ao BIA, Florindo Jangelo, um ouvinte que está no centro-sul ou no centro de Angola, mas concretamente no centro. Florindo Jangelo, um ouvinte fiel e pontual da Rádio Nacional de Angola. Florindo, bom dia, seja bem-vindo também. Muito obrigado. Bom dia, Dr. Isaías Afonso. Bom dia para todos os ouvintes que estão a acompanhar este programa. Bom dia também para os convidados. É para dizer mesmo que eu sou Florindo Jangelo, dizer do que o doutor acabou de realçar, e falo concretamente do município do Andulo. Sobre o tema é tão mesmo pertinente. O que está a se viver no Cunene é normal, não está nada bom. Eu assisti pela televisão que eu vi até escapar lagrimar, porque a água é um bem mais precioso na vida do homem. Primeiro está a saúde, então depois vem a água. São duas coisas simultâneas. Então, do que estão a carecer os nossos parentes lá no Cunene, não está nada bom. Então, o governo tem que ver mesmo muito nessa situação. Por quê? Porque encontramos ainda o nosso país a levar a água mineral para fora, enquanto pelo menos poderá só disponibilizar pelo menos não sei quantas toneladas de água, talvez que acude a situação que está se passando no Cunene, Isaías Afonso. Porque imagine aqueles buracos que eu assisti pela televisão. Se encontra com uma pessoa, tanto que tem ou que sofre de vertigem, ainda pode escapar e cai mesmo ali e vai haver danos humanos. Então, essa situação mesmo tem que ser ultrapassada de mais possível urgente. Então, essa aqui era a minha contribuição. Bom dia, bom sábado e bom regresso a casa. Muito bem, obrigado, Florindo Jangelo, e pela sua contribuição, o alerta aqui para as autoridades. O assunto é urgente. Estamos a tratar do assunto. Juntos vamos olhar para as soluções. Avelino Chicoco está em Benguela. É mais um regresso a Benguela. Bom dia. Seja também bem-vindo ao sábado às 10h10. Obrigado. Bom dia, Rádio Nacional de Angola. Bom dia a todos que estão sintonizados neste grande programa. E obrigado pela oportunidade. E concernente o tema a água, ou seja, a seca no sul de Angola, e olha, é muito triste do que nós estamos a ver pela televisão. Na verdade, aquilo é muito triste, uma vez que dizem que a água é um princípio primordial de todas as coisas, e na verdade é mesmo um princípio primordial de todas as coisas. Pela minha contribuição, gostaria que o Executivo ultrapassasse já numa via rápida, porque a população está a sofrer. Eu falo isso porque eu sei do que está a acontecer no sul de Angola, digo assim, é do que está a acontecer cá em Benguela. Mas cá em Benguela onde? Cá em Benguela, no bairro 11 de novembro, nós já estamos há 6 meses sem água. É muito triste. Imagina 6 meses sem água. O problema, neste caso, o problema não é só no sul de Angola. Quase todas as províncias de Angola estão com este tipo de problema. Eu gostaria que o Executivo resolvesse numa via rápida, porque na verdade nós estamos a sofrer, não temos água, a água é vida. Obrigado. É tudo, obrigado, estamos juntos, bom fim de semana. Avelino Chicoco em Benguela, que fala também da falta de água em algumas zonas da província de Benguela. 10h49. Estamos ainda pelos lados de Benguela. José Chiloia, Lubito. Bom dia, nosso jornalista. Bom dia, muito obrigado. Estava aí com a ligação no ar e só agora recebi a indicação de que está presente. Vamos embora a sua contribuição. José Chiloia. A minha contribuição é esta daqui. Quando uma coisa começa, também é uma coisa que resolver já rápido. Agora, esperar até que acontece, até que piora, então não fica bem. Porque isso nossos irmãos lá no sul, pequeno Cunene, isso não começou hoje. Então, morre, pode animar, muita gente a sofrer. Mas o nosso governo já ouviu muito tempo. Teria muito tempo para resolver. E por isso que muitos problemas no nosso país que está se passando. Por exemplo, aqui no Lubito, o problema não é só lá no sul, conforme nós se falar. Nós aqui no Lubito, estamos aqui para há 8 meses, sem água. As pessoas mesmo aqui são, corre. Para cima, para baixo, pegar água. As senhoras sofrerem. Temos muitos rios aqui no nosso país.
Mas então, muitos materiais que aparecem, então como que estamos fazendo? Então, a princípio do nosso governo, deve pensar a situação. Temos muitos vídeos aqui, mas as pessoas sempre a sofrer com água. 8 meses sem água aqui no Lubito. É um caso, é pena nas nossas mulheres, na nossa comunidade. E também lá, por isso que quando é uma coisa, eles resolveram já, para não passar mais tempo. É verdade, nós vimos na televisão, muitos bois aqui a morrer, muitas pessoas a sofrer. Não fica bem. Enquanto que nós aqui temos muitos recursos, muitos materiais que nós temos, não é preciso resolver, todos os tempos os angolanos a sofrer, não fica bem. Temos nosso Deus nos deu muita riqueza aqui no nosso país, mas nossos dirigentes não estão a ver. Muito obrigado, minha contribuição era essa. Então, é preciso ver bem o nosso governo, nossos dirigentes, senão não fica bem, o povo sempre a sofrer. É verdade. Obrigado. Obrigado, José de Chiloia, no Lubito. Resolver os problemas já. É a ideia de José de Chiloia, que está no Lubito, onde também há falta de água, né? Também há falta de água no Lubito. Agora 10h50. Depois dos ouvintes, queremos saber dos governantes as medidas que têm sido tomadas ao nível local para contrapor os efeitos da seca no sul do país. É também nosso convidado, o governador provincial do Cunene, Virgílio Chova. Bom dia, Sr. Governador. Seja bem-vindo também ao nosso sábado às 10h10. Chegou a dizer que, se não chover nos próximos meses, haverá uma catástrofe no sul do país, mas já está a pensar em soluções, já se estão a aplicar algumas saídas para a situação da seca na região sul. Sr. Governador. Sim, bom dia. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Nacional e também bom dia a todos os participantes aí no debate. O que eu disse foi que não choveu e, portanto, podemos ter uma catástrofe humanitária se não nos acautelarmos com a criação de um banco alimentar para acudir às pessoas que certamente a grande maioria da população não conseguiu produzir porque não choveu e, portanto, não vão colher e não colhendo vamos ter fome. E este ano poderemos ter mais fome do que temos nos últimos anos porque a seca é das mais severas dos últimos 30 anos. E, portanto, nós tivemos seca em período que devia chover. E agora vamos entrar num período de seca que é seca mesmo, onde não há previsão de chuva, porque não é período de chuva. Portanto, vamos ter uma situação com certeza muito grave e é por essa razão mesmo que o chefe de Estado veio cá solidarizar-se e, na sequência, criou comissões de trabalho específicas para atender com a urgência que requer a situação para se resolver o problema da falta de água para as comunidades, sobretudo rurais. Sr. Governador, diz que esta foi das secas mais severas. Temos dados para sustentar essa ideia? Sim, nós... de acordo com os registros que há, desde 1995 que não havia uma seca tão prolongada e tão severa como a que se registrou este ano. Portanto, os registros falam por si. Depois, há também a questão de que nós temos a situação das comunidades rurais que dependem sobretudo da água das cacimbas. Os níveis freáticos baixaram, não há água, porque ao longo destes últimos anos não tem chovido e, portanto, não há água. E por isso, digamos que é mais severa, porque também nem se conseguiu produzir. As lavras e os campos estão secos, aquilo que conseguiu ainda germinar secou, outros nem chegaram sequer a germinar, e, portanto, estamos, de facto, com uma situação de seca grave mesmo, e é dos últimos 30 anos, sim, senhora, de acordo com os dados que temos registrado. Só para, e mesmo a nível das consequências na vida, na economia familiar, sobretudo rural, também os números são muito acentuados. Já andamos perto de 28, 29 mil cabeças de gado que morreram por falta de água, não é? E como sabe, o gado é a principal riqueza das populações rurais na região sul
também o gado é o principal ativo econômico da província do Cunene. De modo que as populações sem o gado, e como sabe, o gado aqui é o trator também, porque é com o gado que fazem a tração animal para lavrar quando chove. Depois é da carne, da leite, que é a base alimentar das populações rurais. E depois é também o seu banco, porque é reserva de valor, porque quando alguém morre ou casa-se ou alguém está doente, vendem uma cabeça ou duas para fazer, para ter dinheiro e tratar dessa situação. Portanto, o gado aqui tem uma importância transcendental. E por isso é que, ao mesmo tempo que estamos a tratar de resolver o problema da água para as populações, também estamos a tratar de resolver o problema da água para os gados. Sr. Governador, uma solução definitiva para este problema, afinal? Qual seria? Bom, agora, o problema definitivo está encontrado e o que posso lhe dizer é que foi lançado já o concurso público para a construção das 3 barragens hídricas, que essas barragens depois vão derivar daí canais a céu aberto, e isso vai trazer água em extensões em média de 60 a 70 quilômetros da barragem, portanto, e ao longo dessas barragens, em princípio, serão instaladas comportas, essas comportas para permitir que possamos ter saídas para a água, para o gado, e mesmo para a agricultura, ao longo ordenamento agrícola à volta dos canais, portanto, digamos assim, de 10 em 10 quilômetros, por exemplo, e também água para as pessoas. Portanto, a solução, digamos, estruturante está a ser encontrada. O concurso público foi lançado para as 3 barragens hídricas, sobre o rio Cunene e sobre o rio Covelai, no âmbito do Transvaso. Isso vai levar 3, 4 anos, mais ou menos, e por isso, depois disso, teremos a situação, digamos, resolvida, pelo menos aí à volta de 70%, 80%. E essas são soluções daqui a 3 anos, mas nós não podemos esperar por 3, 4 anos. Por isso é que há um programa de emergência que visa, sobretudo, distribuir a água para as populações rurais, porque as cacimbas já não têm água, então a água tem que se ir buscar aos rios, tem que se ir buscar às girafas. As girafas são zonas de abastecimento de água a caminhões cisterna, para permitir transportar essa água para as comunidades que não têm. E por isso é que a emergência comporta essencialmente 4 ações: é a compra de caminhões cisternas para a transportação da água das fontes para as comunidades, e depois é a compra de reservatórios de 10 mil litros para serem instalados em zonas de convergência no meio rural e nas principais comunidades, para que os caminhões vão pôr a água lá para salvar a situação. E depois temos ações que visam recuperar rapidamente os furos que estão inoperantes, porque os manípulos avariaram ou os painéis solares foram roubados, etc, etc. Têm de ser repostos imediatamente. Temos cerca de 168 furos para isso acontecer. E depois temos de fazer também novos furos para aquelas zonas que não têm furos, nem para reabilitar, nem feitos. Então temos de fazer esses furos para que as populações... Porque o grande problema é não só o fornecimento da água às populações, e ao gado já agora também, sempre que possível, mas a prioridade é as pessoas, com certeza. Não só fornecer a água, mas também com regularidade, de modo que a água não falte às pessoas, não só para fornecer água, mas também para encurtar as distâncias que percorrem. Porque há cidadãos que percorrem 10, 15 quilômetros para ir procurar água nas cacimbas e não encontram.
e não encontra. Chegam lá, não há. Não encontra, a cacimba está seca, ou já alguém levou, e, portanto, os níveis também não são grandes. E, portanto, há esta preocupação, é diminuir as distâncias. Por isso é que esses reservatórios de água que serão instalados em vários pontos de várias das comunas, isso é justamente para reduzir a distância. Quem fazia, por exemplo, 10 quilômetros, se forem 10 quilômetros, na verdade faz 20, porque é 10 para ir e 10 para voltar. Se fazia 5, na verdade faz 10, porque é 5 para ir e 5 para voltar. E, em geral, são crianças. E, portanto, temos de reduzir as distâncias dos pontos de abastecimento de água. Daí a necessidade, nesta fase de emergencial, tratarmos de proliferar o mais que pudermos em função dos recursos que estiverem disponíveis para a instalação desses reservatórios e depois com os caminhões fazermos a distribuição da água. Também porque sabemos que há zonas como Curoca, como o leste do município do Quanhama e do Namacunde. No Curoca é sobretudo por falta de estradas e acessos. Aquilo é muito pedregoso e etc. E então precisamos de tratores que possam puxar cisternas de água para levar lá nas zonas onde os caminhões cisternas não chegam, ou porque não tem estrada, ou porque os acessos estão partidos, etc, etc. E também aqui na zona do leste, na Macundi, no Quanhama, há problema de areal. O areal é tão grande que um caminhão normal não passa. Tem de ser camazes com tração de 4x4 ou tratores. Portanto, estas, digamos, são as ações que estamos ao nível da água, mas depois temos outro item que tem a ver com o problema dos bens alimentares. Estamos a preparar um banco alimentar para que possamos fornecer bens alimentares às populações que, com certeza, já começaram a nos bater à porta, e o problema dos medicamentos, não é? Porque depois, com a falta de água, etc., surgem doenças de foro hídrico, etc., e finalmente o problema do apoio ao gado, que está debilitado e que precisa de ir para pastos, etc., etc., chimpacas, água, feno, sal mineral, etc., para podermos salvar ainda algum gado. Portanto, são essas ações de emergência. Muito obrigado, Sr. Governador. Esperamos que esteja atento ao debate aqui no sábado às 10h10. Estamos todos, de resto, juntos na busca de soluções para mitigar os males da seca. Obrigado, Sr. Governador, e até a próxima. Agora, saímos do Namibe, saímos do Cunene para o Namibe, onde também há esse problema a afetar a vida de muitas famílias e também o gado. Vamos conversar então também com o Governador do Namibe. Muito bom dia, José Afonso. O fenômeno da seca, estiagem, é endêmica na nossa região. Portanto, aquele surge de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, e desta vez, como não choveu a montante, então, os efeitos nós sentimos agora, particularmente na província do Cunene, né? Nós também temos municípios que fazem fronteiras com esse município e, dessa maneira, temos também, vamos chamar, os seus efeitos, particularmente no município do Virei, o município do Tombua. O Virei faz fronteira com o município do Curoca, da Huila, o município do Tombua, o Iono, a comuna do Iona, também faz a fronteira com o Huila, e aí onde que se seca se faz sentir mais. O Virei, particularmente, o município, as áreas do Umbu, da Pediva, onde se faz sentir mais. De maneiras que, para mitigar, em alguns casos, nós resolvemos problemas com furos, mas não chovendo, o lençol freático baixou. De maneiras que muitas máquinas que nós adquirimos para os furos não funcionaram porque começaram a funcionar em seco e a população não se apercebeu muito, elas ficaram variadas. Agora, programa de emergência com base na visita feita pelo Sua Excelência o Presidente da República, está direcionado para 4 vertentes, que é a água, portanto, aqui estamos, no nosso caso concreto, estamos a falar dos furos, estamos a falar da alimentação para as pessoas, estamos a falar para medicamento para as pessoas e estamos a ver também o tratamento do gado, como resolver o problema do gado, porque a deslocação das populações com o gado, portanto, a quem nós chamamos de transumância, pois, então acarreta outras situações, a procura de pasto e água.
e, como digo, acarreta outras situações, porque em alguns casos, algumas escolas fecham, as crianças vão com os pais, e algumas áreas mesmo só ficam as senhoras e os velhos. Tanto que é jovem, os adolescentes, em alguns casos crianças também. Quase tudo para. Tudo é arrastado pelos mais velhos para a transumância, nesse momento. E creio que a semana que vem nós vamos receber alimentos por parte do Executivo, quer através das Forças Armadas, quer do Ministério da Ação Social e quer do Ministério do Interior. Portanto, vamos receber parte da alimentação. Sr. Governador, no meio disto tudo, e porque vimos várias reportagens, quando o Presidente esteve no CUNEN e também no Namibe, a sociedade levantou a questão de serem disponibilizados os dinheiros e depois estes dinheiros não terem o destino devido. E fala-se de situações anteriores, porque esse problema da seca já vem de há muito tempo. Não foi alocado. Já está programado para a província do Namibe receber 2 mil milhões de kwanzas em 2 tranches. Recebemos a primeira tranche agora para o mês de abril, a segunda deve estar aí a cair e realmente está direcionado nessas naturezas que eu já me referi, que é o caso da outros serviços, onde engloba a abertura de furos, a reparação de furos, etc, etc, etc. Os serviços de saúde, como já me referi, também que é medicamentos para a população. Isso, independentemente do Ministério da Saúde, também reforçamos com medicamento. Mas essa verba praticamente foi direcionada para isso. Combustíveis e lubrificantes para os meios que nos vão fazer deslocar para a província toda. Já falamos também dos meios alimentares ou alimentícios para apoio à população. E aquisição de máquinas e equipamentos. Portanto, isso no caso do programa de emergência. Agora, mais para frente, há outro programa que é no nosso caso, e aí nós perdemos. Portanto, temos o rio CUNEN. O rio CUNEN está praticamente do Tombo ao Coroca. Quase 100 km? 200 km. Em linha reta. 200 km em linha reta. Será uma solução definitiva? Deveria ser. Portanto, aqui é o tempo. A solução definitiva é mesmo essa. Porque temos que buscar a água dos rios que nós temos. Vai levar seu tempo. Mais ideias, melhor, se calhar. Sim, vai levar seu tempo, mas também vai haver a necessidade de investimentos. Claro. Agora, a situação que nós estamos a atravessar agora, claro que o CUNEN vai encontrar já uma solução. Aliás, há concursos de algumas empresas para a construção de barragens e não só. Para o nosso caso concreto, vai levar seu tempo, porque nesse momento a situação financeira do país não está muito boa para que nós agora viremos atenção para isso. Portanto, a questão de emergência é mesmo de emergência. Portanto, é para acudir, mitigar essas situações. Mas creio que se chover forte, é isso que nós vamos rezar. Essa situação, aos poucos, serão ultrapassadas. Sr. Vereador, obrigado, boa viagem, bom regresso ao Namibe e esperamos voltar a tê-lo aqui. Muito obrigado e a participação de todos os cidadãos com relação ao fenômeno que nós estamos a atravessar na região sul. Portanto, a solidariedade que estamos a ter por parte do povo angolano, e particularmente os namibenses, é muito importante para nós. E da região sul em si, né? Do Quanto Cubango, CUNEN, Huila e concretamente o Namibe. Sábado às 10h10, o drama da seca no CUNEN e a urgência nas soluções. Quais são? Porque são as melhores. Em quanto tempo as teremos? Sábado, às 10h10, abrimos a porta grande a um grande debate. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Ora, muito bem, agora sim, vamos ao debate. Benção Cavila Bilho, Comandante Nacional do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, Manuel Quintino, Diretor Nacional de Recursos Hídricos do Ministério da Energia e Águas, e Filomena de Oliveira, Vice-Presidente da Confederação Empresarial de Angola. Bom dia aos convidados e sejam bem-vindos ao sábado às 10h10. Muito bom dia. Bom dia, obrigado. Diretor Quintino, Comandante Benção. Muito bom dia, obrigado a todos os ouvintes. Ora, muito bem, começamos aqui pelo lado esquerdo. Está à minha esquerda a senhora Filomena, Filomena de Oliveira. Temos soluções ou não temos soluções para esses problemas que estamos a analisar também com a perspectiva dos ouvintes, a perspectiva dos governadores, das províncias principalmente afetadas? Filomena de Oliveira, temos ou não temos soluções para este problema? Claro que temos. Temos muitas soluções à nossa disposição
não temos sido bons gestores dos nossos recursos naturais, incluindo os recursos humanos e os recursos financeiros. É bom lembrar que, a pretexto da seca, já foram gastos quase $1.000 milhões. Por um ano, 400 milhões de dólares, outro ano, 300 milhões de dólares, agora mais 200 milhões de dólares. Então, é necessário nós... e temos que começar a fazer isso de uma vez por toda, porque falar só não resolve coisa nenhuma. Tem que haver responsabilização, sob o ponto de vista de continuarmos na impunidade, de se saber o que é que aconteceu com esses dinheiros. Porque esses dinheiros já eram para se tratar de questões de infraestrutura. E as infraestruturas que agora estamos mais uma vez a falar são 3 barragens que vão, sobretudo, tratar a região do Coroca, mas o próprio município... Conhece bem a região, pois não? Eu tenho o privilégio de ter sido concebida no Morro Vermelho, no Namibe, o umbigo caiu no Lubango e cresci no município do Coroca, na altura que nem sequer era Cunene, ainda era província da Huila, já que só a 10 de julho de 1970 é que houve a subdivisão administrativa e foi criado então o Cunene. Mas esse triângulo é aquele que é mais afetado, o triângulo Coroca, Tomboa e o sul dos Gambos. E a razão de ser, ela está jusante. Todos nós somos responsáveis, todos nós cidadãos angolanos somos responsáveis por esta seca. Porque nós sabemos que as alterações climáticas estão intrinsecamente ligadas à desflorestação e o aumento do dióxido de carbono na nossa atmosfera. Dióxido de carbono Isso tem a ver com a ação do homem, não é? Dióxido de carbono esse que absorve e transforma, portanto, o dióxido de carbono em oxigênio. Portanto, nós temos que nos perguntar quantas árvores nós estamos a plantar por ano, mas, sobretudo, quantas árvores nós estamos a cortar por ano, para tratarmos de uma coisa que se chama o carvão. Se nós olharmos quantas pessoas nós somos cerca de 28, 29 milhões de cidadãos hoje, mas se nós dissermos que 20 milhões de cidadãos consomem um único pau adulto em carvão, e consumimos muito mais, mas um único pau adulto, já são 20 milhões de árvores adultas que nós cortamos todos os anos e não reflorestamos um único milhão. E a pergunta que eu faço é, por que que nós não fazemos... E quem consome este carvão são as vilas e as cidades. Claro. Não é o mato, é as vilas e as cidades que consomem este carvão. A causa está devidamente identificada. E nesta altura em que nós temos uma ação concreta de emergência, e esta emergência já se vinha a adivinhar já desde há 4, 5 anos que nós sabíamos, porque a seca é cíclica, nós dizemos de 7 em 7 anos. Há quem diga de 4 em 4, mas nós lá do Coroca dizemos de 7 em 7 anos isto fica feio. Então, se nós já sabíamos, e aquilo que nós estamos a fazer é usar convenientemente os nossos meios da administração do Estado. O que é que então fazem os meios da administração do Estado? O Estado somos todos nós. Por que que nós não nos juntamos com as populações e ouvimos mais as populações para chegarmos a soluções sustentáveis locais também? Sempre vamos buscar muitos milhões, vamos acontecer, sempre os mesmos a receber. Então, é sempre a história do dinheiro. Quando muitas das vezes existem soluções muito mais práticas. E eu vou dizer assim, ouvimos aqui que já não há água nas cacimbas. Claro que não há água nas cacimbas. Desde quando se deixou de fazer aquilo que se chama a manutenção das mololas e dos cursos de água? Andamos a fazer durante anos e anos chimpacas onde não há confluência de zonas de catchment de água. Fez-se buracos em todo o lado que se chamou de chimpaca, recebeu-se dinheiro. Mas, entretanto, as mololas... O que é que falhou aí, afinal? Faltou supervisão, faltou fiscalização e faltou responsabilização. É isto que tem estado a faltar sistematicamente. Tem-se tratado disto como um mal menor que vai acontecendo lá longe, lá no sul de Angola. E a outra questão é, por exemplo, eu dizia há pouco em off que muitas das vezes
a província do Namibe, a água do Planalto, da Huila, escorre toda por ali, vai toda parar ao mar. E muitas das vezes não são necessárias. Não são necessárias. Não é retida, não são necessárias grandes obras de engenharia. É necessário desviar-se o curso da água, por exemplo, para uma zona que aparentemente não tem nada, mas não faz mal. O que é importante é que a água se vai infiltrar, o nível freático vai aumentar e não vamos ter as situações que temos agora, de furos a serem furados a 250 metros de profundidade e a água salobra, porque a água do subsolo está esgotada. E isto são questões. Um problema de saturação, não é? Não. É um problema de. Quando não há água, já não há água. E quando a água passa, porque quando há um assoreamento contínuo, é isso que acontece nos cursos de água temporários. Quando há um assoreamento contínuo e não há esse desassoreamento feito atempadamente no tempo da seca para se preparar a chuva, que é assim que é, e no tempo da chuva se prepara a seca. Quando isso não acontece, o resultado é que a água se perde. Estávamos aqui a ouvir o nosso comandante a dizer que os namibianos ficam todos felizes quando nós temos inundações no nosso país. Porque eles recebem a água toda lá e nós não retemos a água para o tempo da seca, está a ver? Portanto, há todo um conjunto de situações que são necessárias ser tratadas a jusante. E eu dizia, se não temos muitos meios para criar viveiros, mas é assim tão complicado pegar em todas e cada uma das nossas escolas do nosso país. Quantos estudantes nós temos mesmo? Sábado verde. Sábado verde. É isso que eu disse, sábado verde. Então, vamos pôr os nossos filhos todos a prepararem o nosso futuro. Não custa plantar árvores, mas é necessário nós tratarmos das questões da emergência agora. Bom, a situação é mesmo muito complicada. Basta olhar para as reportagens depois da visita do Presidente ao Cunene e ao Namibe. As reportagens são muito evidentes, falta tudo no Croca, mas o pior é viver sem água. O diretor Manuel Quintino, depois quero ouvir aí o comandante Benção Cavila. Como é que olha para esta situação? As causas devem ser devidamente apontadas, não é? E a Filomena Oliveira ajudou-nos aqui a perceber o problema da seca, afinal, a origem do problema da seca. Agora estamos a falar em soluções sustentáveis, soluções definitivas e em cima da mesa estão os projetos estruturantes. Eu começaria por dizer o seguinte: o Ministério da Energia e Águas, através do seu Instituto Nacional de Recursos Hídricos, guiam a sua ação em termos, portanto, de gestão dos recursos, utilizando um instrumento de planeamento que é o Plano Nacional da Água. Portanto, é um instrumento de planeamento hídrico multissectorial. Este plano tem medidas e ações e dentro das medidas e ações também contempla, portanto, soluções estruturantes, nomeadamente a construção de barragens, a construção das transvases, a transferência de caudais e a recarga dos aquíferos. Isto numa perspectiva da criação de reservas hídricas. Mas permitam-me fazer um parêntese, eu quero dar uma cronologia. Mas nunca se tinha pensado na construção de barragens? Eu quero dar uma cronologia. Essa é a razão pela qual eu quero fazer uma cronologia. As soluções não surgem agora. A primeira vez que o Instituto Nacional de Recursos Hídricos apresentou soluções ao governo do Cunene foi em dezembro de 2013. Repito, dezembro de 2013. O que é que falhou? Depois, em abril de 2015, o antigo Presidente da República, portanto, autorizou a assinatura de um contrato de prestação de serviços. Em maio de 2005, o Instituto Nacional de Recursos Hídricos, em nome do Ministério, assinou o contrato de consultoria. E, felizmente, no dia 11 de março de 2019, houve, então, autorização do Presidente da República para, portanto, o concurso dessas 3 soluções estruturantes. Já que estou a falar em soluções estruturantes, então importa aqui fazer uma ligeira correção. Não é a construção de 3 barragens. São 2 barragens e um transvase. É um transvase da secção do Cafo do Rio Cunene e 2 barragens, portanto, a barragem do Calucuva e a barragem do Ndue na bacia do Covelai. Isto numa primeira fase. Essa solução resolve também o problema da seca no Namibe? Não, eu já chegarei no Namibe. Mas já que insista muito no Namibe, porque alguém do Namibe falava do problema do Coroca, é para dizer que no quadro digamos assim, do ensaio da busca de soluções, no caso concreto para a província do Namibe, constam 6 barragens de terra.
nomeadamente barragens no Bentiaba, no Beiro, no Carujamba, no Curoca, no Giraúl e no Inamangando. Já que se fez fincapé ao Curoca para dizer o seguinte, que na zona, o nome me parece ser Salonjamba, que é uma parte do Parque do Iona, aí existe a secção da barragem do Curoca que será portanto, edificada. Para além disto, o governador do Namibe, portanto, Excelência, o governador do Namibe, também falou da retirada de água, abstração de água, a partir do Baixo Cunene, mais concretamente da secção de Baines. Sim, é possível. E houve estudos feitos pelo consultor de que devíamos levar água do Baixo Cunene até o Bafua. Bafua é um ponto que, digamos assim, que faz a bifurcação entre o Curoca do Namibe, o Curoca da Huila e o Curoca do Cunene. Se tivermos ali uma barragem, portanto, um reservatório construído, por regulação da caudais, nós podemos depois levar a água a jusante para o Namibe. O grande problema é que não temos energia elétrica neste momento. Talvez possamos buscar outras soluções. Só que o desnível topográfico é acentuado, varia entre 300 e 600 metros. Já estão a imaginar que elevar água com esta altura, portanto, topográfica, sem contar com a altura manométrica, é bombagem, portanto, que custa muito dinheiro, adicionado ao custo, portanto, à construção de túneis de derivação. Mas isto será possível quando o país tiver folga financeira. Eu ainda quero tocar também o aspecto de um ouvinte que falou do Manquete, falou da Umbala e o Mungo e falou do Mucope. Portanto, eu quero pagar o Mucope e quero pagar o Manquete. Porque muita gente... Os ouvintes foram muito incisivos. Exatamente. Claro. Muita gente fala do aproveitamento somente da margem esquerda. O Manquete e o Mucope estão na margem direita. Importa aqui agora informar ao público. O Manquete e o Mucope fazem parte de uma área que é chamada o aproveitamento do Kiteve-Umbe. E neste aproveitamento foram identificados 20 mil hectares para agricultura irrigada e 100 mil hectares para pecuária intensiva. O que é que acontece? Neste momento não é possível aproveitar a margem direita, porque se nós tirarmos a água do Mulondo, secção do Rio Cunene, no Mulondo e levá-lo para a gravidade, o declive é diminuto e não permite o movimento da água e teremos muitas perdas. O que é que acontece? Precisamos neste momento de construir 3 empreendimentos a jusante. As duas jambas, Jamba Yamina e Jamba Yaoma, no enfiamento do município do Chipindo. Necessitamos depois de construir a barragem do Matunto, no Rio Coluí. O Rio Coluí é um afluente do Rio Tudo isso está no plano do Ministério? Está no plano do Ministério, inclusive a Jamba Yamina e Jamba Ioma estão, digamos assim, nas medidas e ações do Plano Nacional da Água, do horizonte até 2025. Portanto, se nós construirmos esses empreendimentos, o que é que vai acontecer? Vamos elevar o nível da caudal, porque haverá uma segunda regularização, tecnicamente chamamos de re-regularização, e então podemos, se calhar, tirar mais água do que neste momento está previsto tirar no CAFO. Porque no CAFO, neste momento, nós só podemos tirar 2 metros por segundo. E ainda, falando em água a tirar no Cunene, importa dizer que o rio Cunene, a bacia do Cunene, internacionalmente é chamada de closed basin, portanto é uma bacia comprometida. A água tem de ser devidamente, digamos assim, utilizada, de forma optimizada. E eu aqui então entraria um pouco naquilo que estava a discorrer o Dr. João Noel Gonçalves. Sim, falava de 2 rios. Um é o Rio Cubango e o outro é o Rio Cunene. No Rio Cubango está previsto, numa segunda fase, construir-se na zona de Mumba, também lhe chamamos o Cuxe, uma barragem para elevar a água até uma cota dominante, 1.250 metros, para que esta água depois flua por gravidade para as 2 barragens que estão sendo construídas agora, o Calocuve e o Ndue. Mas nesta primeira fase, o Calocuve e o Ndue só serão alimentados com o escoamento superficial. O que é o escoamento? É aquela água da chuva que cai e depois escorre. Portanto, isto no caso do Cubango. No caso do Cunene, teoricamente a barragem do Gove regulariza 80 metros por segundo. Teoricamente. Mas atenção, temos de rever a nossa história. Portugal e África do Sul no tempo colonial, Angola e a Namíbia neste momento ainda seguiam pelo acordo de 1969. Este acordo de 69 é da partilha da água, o aproveitamento de recursos hídricos no Cunene. O que é que ele diz? Na secção de Calueque, Angola tem de entregar uma cota a custo zero, grátis, de 6 metros cúbicos por segundo para que
portanto, faça-se o abeberamento do gado na zona da Namíbia, norte, que é a Alvamolândia, água para irrigação e água para as pessoas. E ainda no Calueca... E agora também uma situação de emergência de seca na Namíbia. Não é? Exatamente. E ainda no Calueca... E ainda no Calueca, Angola tem de deixar passar a jusante 40 metros cúbicos por segundo para que haja produção de energia na central hidroelétrica da Rua Caná. Portanto, são acordos. Um acordo é igual a palavra dada. Palavra dada é palavra que tem que ser honrada. Como se diz em latim, pacta sunt servanda. Ainda no que disse, portanto, o doutor Januel, o açude em Angola e, portanto, a central hidroelétrica na Namíbia. Afinal, diretor, temos as soluções É necessário locais. explicar isto, e o povo tem que saber isso. Por que é que o açude está em Angola e por que é que a central está na Namíbia? Ora, para a gente produzir energia, precisamos no mínimo de 2 elementos: o caudal e a queda. Olha, temos o caudal no lado de Angola, no açude, o volume de água, mas a queda só se concretiza em território namibiano. Daí que a central hidroelétrica se encontra exatamente em território namibiano. As pessoas têm que saber isto. É uma informação que é passada a miúdo, mas se calhar a comunicação social tem de ir passando, digamos assim, de forma mais regular para que as pessoas entendam. O que é que acontece? Daí o debate na nossa agenda, no sábado às 10h10. Por isso é que estamos aqui a partilhar esta informação, portanto, com o público, para que o povo seja elucidado de que nada está escondido e que alguma coisa está sendo feita. Infelizmente, portanto, a publicidade dessas ações é que tem sido muito diminuta. Falta comunicação, não é? De forma organizada, nós rápida, comunicamos eficiente, muito mal. E o Executivo, e organizada. o Governo e as instituições de Estado comunicam ainda pior. Vamos tentar melhorar. Comandante Benção Cavila. Muito obrigado. Certeza que ouviu as preocupações dos ouvintes e eu ouvi concordamos todos com as soluções que devem ser locais e definitivas, não é? Claro que, mas é importante também dizer que esse não é um fenômeno novo. Sim. Não é. Os dados históricos apontam que em 1920 ou 1921 já houve a pior seca de todos os tempos. Sim. E nós, Proteção Civil, que nós temos registrado é que desde a campanha agrícola de 2011 e 2012, que a região sul tem vivido uma situação de seca, que afeta sobretudo essas províncias do Cunene, do Namibe e da Huila. Portanto, quando se fala da província do Cunene, claro que é a mais afetada, porque de 1.419.421 pessoas que são afetadas por essa seca, 41% estão na província do Cunene. Mas é importante também dizer que a Organização Mundial da Meteorologia já vem alertado sobre esse fenômeno, que não afeta só apenas Angola, porque muitas pessoas, da maneira que essas questões estão postas, é como que nós, Angola, é que somos os únicos a sofrer desse fenômeno. E se bem que, portanto, as nossas insuficiências são reconhecidas, quando eu disse aqui que praticamente há um namibiano que praticamente me disse numa reunião da SADC, every time you go flooding in your country, I clap my hands. Quer dizer que cada vez que você tem inundações no teu país, eu aqui bato palma com a água para ver para cai aqui no meu aquilo dá reflexão. Então, o que é que nós temos feito para reter essas bacias de retenção que não temos? Nós, na província do Cunene, já lá estivemos por causa das inundações, mas esse aqui não é o caso que nós estamos a tratar. Mas é importante que a população saiba que esse fenômeno El Niño, que já foi anunciado entre dezembro a fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019, de acordo com os dados da OMM, a possibilidade de produzir eventos adversos era de 105% a 80%. Sim. Portanto, que é na negativa mesmo. Estávamos avisados. Tanto. Mas há sempre, comandante, há sempre um alarme da Organização Mundial. Sim. Eles produzem sempre. Quase todos os anos há um alarme. Sim, são fenômenos naturais com que apenas, portanto, as pessoas devem estar preparadas para os seus eventos adversos, se não por ação ou por omissão. Sim. Portanto, quando você estiver melhor preparada, recebe com naturalidade. Isso chega a ser um problema da nossa governação. Claro, nós temos o Instituto que é o INAMET que devia tratar desse assunto melhor. Sim, agora, deixa-me só lhe dizer. Permitem só um parênteses.
Não precisamos de ir muito longe. A SADECA tem o SARCOF, que é o serviço que todos os anos faz a previsão sazonal. E o INAMETA tem assento neste fórum de partilha de informação. E acredito que o INAMETA, sim, tem feito previsões, ou melhor, pelo menos tem passado para o público previsão sazonal. Sim, mas dizendo que Angola é o pior, também não concordo, porque há países que estão estruturalmente mais avançados que nós, da África do Sul, também sofreu os efeitos. Houve falta de água no Capitão. Todo mundo sabe disso. Ninguém... Agora, também esse fenômeno. A África do Sul não só sofreu a perda, sofreu também com a destruição da agricultura. E a Namíbia, o Botsuana, o Moçambique, com esses efeitos que nós estamos a ver agora. É o mesmo fenômeno. Que quando se diz que a partir do Oceano Pacífico há aumento de temperatura e há mudança de correntes, produzindo... Depois há as contrariedades, não é? Naturalmente, até muda a direção dos ventos e tudo. E há outros aspectos ligados que praticamente os especialistas dão. Mas a nós o que nos interessa, nós, Comissão de Proteção Civil, são as pessoas. Porque para nós, há desastre onde há pessoas. E nós só vamos lá para ajudar as pessoas. E essas pessoas, a nossa capacidade, como é que ficou mais ou menos conhecida, é quando nós temos as nossas cisternas e, principalmente usando tanto o Comando Provincial dos Bombeiros, que levam lá as cisternas e abastecem a população. E por essa situação de emergência estamos bem? A emergência é essa. Temos, portanto, digamos assim, as insuficiências naquelas avarias dos pneus das viaturas, que nesse momento que tanto estão embaixo, e também naquelas zonas de difíceis acesso, que é preciso arranjarmos pelo menos aquelas viaturas que são de todo o terreno, unimogs, arranjarmos também aqueles tanques que são plásticos, pneumáticos, o governador falou da dificuldade facilmente no terreno, transportáveis, não é? Naqueles terrenos. Portanto, a nível do executivo, é mais publicitado a visita do presidente, do vice-presidente antes, e das comissões que têm sido constituídas, criadas, e ao nível mais alto que são dirigidos, agora, portanto, é o ministro do Estado que está a dirigir esses esforços todos. E há projetos estruturantes, conforme o engenheiro Quintino já avançou aqui, que já têm vindo a ser executados. E nós estamos à espera que nos próximos dias a situação venha a melhorar. Se, no entanto, nós chamamos sempre a atenção para que sejamos apoiados no aumento da nossa capacidade de atender as pessoas. Capacidade em meios técnicos, principalmente. Nesse momento que as populações precisam muito da nossa. Engenheiro Quintino, o debate é aberto, estamos à vontade. Eu quero partilhar com o público dados apurados pelo Plano Nacional da Água. E em relação à província do Cunene, diz assim, que desde 2010 até 2013, registaram-se no Cunene, na província do Cunene, 10 episódios, 10 eventos de seca. Portanto, e lidar com a seca no Cunene é lidar com uma situação normal. Estamos a falar de uma zona árida ou semiárida, onde, se calhar, onde anualmente, quando muito se cai muita chuva, não vai passar dos 500, 550 a 600 milímetros por ano. Portanto, são essas situações que nós temos. E eu queria voltar um pouco à solução do Curoca. Do Curoca do Cunene, porque há o Curoca do Namíbia e há o Curoca do Will. No Curoca do Cunene, a outra solução seria bombear a água a partir do rio Cunene no Cacere. Há uma localidade que se chama o Cacere. Bombeá-la para um Conco, para o Chitado, é possível fazer-se isto. Ainda no Curoca, há temor das pessoas, não sei porquê. Nós muitas vezes, portanto, esquecemos a nossa história. No passado eram utilizadas as aerobombas, as bombas eólicas, que em inglês chamam as wind pumps. Por que não fazê-la agora? Se um dia... Agora estamos a falar de rios e girafas. Se um dia o governo decide eliminar os subsídios ao combustível, portanto, nós temos ali as aerobombas, aproveitamos o vento que... São bombas manuais. São bombas eólicas. Energia eólica. Com vento. O mínimo que precisa de vento é uma velocidade de 5,6 metros por segundo. E o mapeamento dos ventos que existe no Departamento de Energias Renováveis do Ministério da Energia e Águas diz que sim, aí é possível utilizar porque a energia do vento ali permite fazer isto. Portanto, há soluções... Porquê é que não se aplicam essas soluções? Ou porquê é que nunca se aplicaram essas soluções? É tecnologia adaptada. Agora, quando diz porque é que não se aplica, eu tenho que dizer o seguinte. Os técnicos competem
compete desenvolver os instrumentos. Aos políticos compete tomar a decisão política. Não é? Sem decisão política, os técnicos não podem avançar. Então eu tenho razão em dizer que a calamidade que nós estamos a possibilidade de cumprir aqueles acordos. Tanto bombeado essa água não vai diminuir essa cota. Mas atenção, o acordo já foi decidido politicamente. E o acordo é entre dois países. O Cunene é uma bacia transfronteiriça, partilhada entre Angola e a Namíbia. Aí deve haver a utilização optimizada. Mas o acordo você não pode desfazer. Ou denuncia, e a outra parte, se concordar, então denuncia-se. Mas no caso concreto da Namíbia, portanto, o rio Cunene é fonte de vida. Agora, temos de olhar para o acordo e adaptá-lo à situação atual. O acordo 69, em 2019, estamos a falar de 50 anos. Então, se calhar, há necessidade de se fazer a revisão do acordo. Bem, a revisão do acordo já devia ter sido feita há muito tempo, até porque, quando da independência da Namíbia, o nosso querido mano Sam Nujoma assinou na sua Constituição da República a alteração das fronteiras unilateralmente. E nós nunca olhamos para este assunto. Nós precisamos de olhar para este assunto e rever com os nossos manos, se é que são mesmo nossos manos do coração. Pelo menos do nosso lado são. Mas eu sei que do outro lado eles são muito mais oportunistas do que têm sido do coração. Sim, mas nós temos a obrigação. Para Angola, não é? Nós temos a obrigação de rever e de ver como é que é um canal a sair da Epupa, daquilo que nós chamamos Montenegro, por lá fora, que não foi autorizado, que nós não trabalhamos com eles. Mas há um canal que sai dali. Eu fui lá ver. Eu não gosto de falar daquilo que eu não sei. Eu fui lá ver e eu fotografei aquilo tudo. E tem mais. E tem mais. O próprio o primeiro-ministro da Namíbia dos transportes, ele dizia e escreveu que o rio Cunene entra a 44 quilômetros a oeste das quedas do Ruacaná. Agora, quando foi da tal alteração da primeira Constituição, eles empurraram e aproveitaram-se do facto das tropas sul-africanas terem empurrado a fronteira para o rio, porque era muito mais fácil a defesa dos seus interesses a partir do rio, e nós ficamos calados até hoje. Então nós precisamos de rever esta questão, mas mais importante do que isso, agora, e depois de termos estado... Eu escrevi bem, desde dezembro de 2013. Quantos anos esses planos Vamos só deixar a Filomena acabar os seus vídeos. Quantos anos esses planos estão na forja? É que as resoluções dos problemas graves que o país enfrenta, e até porque temos a oportunidade de estar no Sarcof, temos a oportunidade de, a nível hoje das novas tecnologias, de saber quais são as previsões. Por que demoramos tanto tempo, desde 2013, para conseguirmos agora só começar a fazer alguma coisinha, alguma coisícula, quando nós tivemos tempo de bonança no nosso país? O resultado agora, e aquilo que diz o nosso comandante, é que as pessoas são mais importantes, mas neste caso as pessoas vivem exclusivamente do gado. Então as pessoas e o gado hoje são mais importantes. E é necessário agora já, aquilo que o senhor governador do Cunene disse, a criação de um banco alimentar já, porque não choveu, não vai chover com certeza até novembro ou dezembro. A saúde das pessoas e dos animais só vai deteriorar. E nós precisamos de coisas simples. Nós precisamos de milho, feijão e sal iodizado para as populações e medicamentos. Para o gado, deixa-me só acabar. Você falou bué aí dos seus planos. Para o gado, estamos afinal a procurar soluções. Eu sou de lá, tenho mais responsabilidade. E para o gado, nós não precisamos só de feno. Na região da Huila existem outros arbustos, como a tacuta, por exemplo, que o gado se alimenta nesta altura. As pessoas não estão a entender bem a gravidade da situação, a catástrofe. Os criadores de gado hoje sentem-se compelidos a matar as crias das vacas que ainda estão a leitar para poderem salvar as vacas. Isto é desesperante. Então é necessário nós nos perguntarmos: temos forças armadas, temos polícia, temos guarda-fronteira, temos problemas terríveis de transporte nas regiões mais inacessíveis. De difícil acesso. Os carros ali partem, aquilo é pedra sobre pedra.
os pneus rebentam em 2, 3 viagens, acabou. Eu pergunto, por que os urais da Guarda Fronteira que nós utilizamos quando foi do recenseamento eleitoral não estão no nosso vai serviço? utilizar, né? Com essas condições por que todas? Que o Coroca do Cunene hoje, que tem Depende do acesso. Que tem quatro tratores, só um é que está a funcionar, a fazer transbordo daquilo que tem sido a ajuda do Otsinjau até Oncoco, porque no Otsinjau acaba o asfalto, com um pequeno trator. É preciso nós olharmos para além e percebermos que não podemos ter, pelo menos o ônus histórico e político do nosso país, de as pessoas e os animais estarem a morrer, porque nós em Luanda andamos a fazer planos durante 6, 7, 10 anos e não damos prioridade àquilo que são realmente agora aquilo que é uma catástrofe. Isto é nossa incompetência, me desculpem. Vamos ouvir o engenheiro Quintino. Depois o comandante Benção Cavila. A doutora Filomena dissertou uma tese, mas não importa. Com muito conhecimento de causa, não é? Eu vou começar pelo canal que a doutora Filomena mencionou, que foi construído à revelia de Angola. Para dizer que a nível do CUNEN, entre Angola e Namíbia existe a CTPC, que é a Comissão Técnica Permanente Conjunta para gerir aquilo que são recursos da bacia do CUNEN. Eu acho que esta informação que a doutora Filomena deu é muito importante para o lado angolano da CTPC, ir ao terreno e averiguar se de facto existe. Mas também aqui quero chamar a atenção, e repito outra vez, o CUNEN é uma bacia transfronteiriça. E nas bacias transfronteiriças se joga muito, ou se disputa muito aquilo que nós chamamos a hidropolítica. E na hidropolítica há muita manipulação, tanto de um lado como do outro. E neste caso concreto, parece que os nossos vizinhos estão a manipular mais a favor deles. Portanto, esta é uma situação que nós é que temos que começar a ser mais acutilantes e ir para o terreno e averiguar o que é que passa de facto. Mas agora, fugindo um pouco do que disse a Filomena, eu quero tocar outra vez uma das passagens do Dr. João Noel Gonçalves, que falava das águas subterrâneas. Elas existem sim no Covelai. Mas quando há Perdão. Foi identificado Foi identificado um aquífero, que é o aquífero do Covalai Tocha, que na Namíbia eles chamam o aquífero do Anguena. Este aquífero tem as seguintes dimensões: comprimento 80 km e largura 40 km, uma profundidade de cerca de entre 230 e 280 km. Dados conservadores dizem que este aquífero tem um volume armazenado de 5 km cúbicos. Cada quilômetro cúbico equivale a 1.000 milhões de metros cúbicos. Portanto, é muita água. E agora para dizer que a Namíbia... Estamos a tirar proveito deste aquífero? A Namíbia já fez furos neste aquífero no seu lado e já injeta água para a sua rede pública, tirando deste aquífero. Nós, Angola, neste momento, mais concretamente, o Ministério da Energia e Águas, através do Instituto Nacional de Recursos Hídricos, é que estamos a aproximar a BGR. BGR é um Instituto Alemão Federal de Pesquisa de Águas Subterrâneas, para, então, assinarmos um acordo digamos assim, de cooperação ou um memorando de entendimento, para que eles venham também no lado de Angola, fazemos a prospecção. Se chegamos à conclusão que a água é de boa qualidade, também temos que utilizar esta água no lado angolano, mais concretamente para abastecer portanto... Mas se a Namíbia já usa, quer dizer que a água tem qualidade para o consumo humano. São informações que nós temos de pessoas amigas. Mas nunca nos foi dada essa informação oficialmente pelo lado Estamos atrasados. Quando, diplomaticamente, essa informação oficialmente deveria ter chegado para o nosso lado. Mas isso é muito claro, porque o rio Covelai... da sua população. O rio Covelai, quando chega à localidade do Eval, e quando houve no nosso país, há uns milhões atrás, o levantamento tectônico do nosso Planalto Central, o rio Covelai, ele enterra na região do Eval e vai aparecer na bacia do Etocha. Razão pela qual é no Eval onde começa o chamado Delta do Covelai. Então, quando nós temos as inundações em Ondiva, é porque nós não estamos a pensar, nós não precisamos de diques, nós precisamos de abrir canais para que essa água seja escoada ou desviada então para algum lado. Os diques foram construídos apenas para proteger a cidade. Não, para proteger a cidade do coisa do Porque a água vem de baixo e a água sobe com dique ou sem dique. Você vê que a água sobe dentro das casas. Então o problema é que nós estamos a dar as soluções erradas. Razão pela qual a barragem do Calucuva será sobre o leito do rio Covelai e a barragem do Undué será sobre o rio Undué. Exatamente para barrar a água e, portanto, a jusante destas barragens haverá
um troço com a calha natural do rio reperfilado e depois canais em céu aberto, portanto revestidos com betão, para que se faça um melhor aproveitamento das águas e canalizá-las, no caso do Covelai até Mupa e Vale, e no caso do Ndoe até Embudo e Ondiva. Mas se a água na Namíbia é de boa qualidade, ela sai mesmo do nosso território. Vai dizer que no nosso território, com menos aproveitamento industrial, ela não é de boa qualidade. Precisamos de estudos geofísicos, estudos hidrogeológicos para validar a qualidade. Que sejam. Comandante Benção Cavila, agora, mais outra informação para o público. Falamos muitas vezes de estudos. Onde estão? O que há muitas vezes são inventários. Confundimos muitas vezes inventários com estudos. Os estudos são sustentados por relatórios. O inventário pode ser uma simples informação. Portanto, é bom também que as pessoas entendam isto. Não confundamos inventários ou inventarização. Mas, gente, precisamos sempre de ir à Alemanha buscar especialistas? É sempre na Alemanha. E depois temos outro problema. Sai ministro, entra ministro. A Hidrominas... Não, sai ministro, entra ministro. Os projetos ficam, mas pior do que isto, os estudos que são feitos desaparecem. Nós não temos no nosso país um banco de estudos de tantos milhões de dólares que nós já gastamos, nós a pagar, os outros a dizerem que nos dão, não sei se dão, se não dão, mas o que é realidade? Aonde é que está um banco desses estudos todos, onde pelo menos, com ministro ou sem ministro que entra e que sai, nós possamos ter acesso a toda essa inteligência do nosso país, que depois chegamos aqui e estamos a dizer temos que pedir outra vez nos alemães. Filomena, o acervo bibliográfico da Hidrominas no Lubango desapareceu. Agora, falando do alemão, se vem o alemão ou não... Desapareceu, foi aonde? Olha, eu sei... É preciso pedir responsabilidade. Eu sei que lá não houve guerra. Onde estava esse arquivo não houve guerra. Quem roubou? Quem foi responsabilizado? Então é necessário, a impunidade não pode continuar para depois termos centenas de pessoas a morrer de fome e de sede, porque existe impunidade ajusante. Não podemos continuar com este país. Então vamos lutar para identificar onde está o Alguém sabe aonde é que isso está. Não me venham dizer que não sabem. Alguém sabe aonde é que esse acervo está. Temos que ver para o futuro também. Sim, olhemos para o futuro, olhemos para o mas futuro, e eu tenho simpatia com passado. vossos estudos, eu sei que estudos existem e chamou mais a atenção esse aspecto da Namíbia aproveitar para o bem da sua população, aquilo que nós também devíamos ter feito. Os bacongos aqui em Angola dizem kiako, kiangani. Significa o que é teu, é teu. Primeiro teu. Caridade começa em casa. Mas o Covelai não é teu, não é dele, é nosso. O Covelai é partilhado entre Angola e a Namíbia, é nosso. Os dois países devem beneficiar. O que está em baixo, o que está a jusante, já beneficia. Nós estamos a montante, é que ainda não começamos a beneficiar. E aqui entra o papel da BGR. Porque a BGR, porque é a mesma entidade que no lado da Namíbia fez a prospecção. Agora, nós depois podemos agregar... Não temos especialistas desta área? Temos o departamento de Geologia aqui da Faculdade de Ciências da Universidade da Agostinho Neto, que também depois será convidado a fazer parte da equipe de cientistas que irão levar a cabo este processo. Mas vamos para a BGR, que já tem o histórico da investigação, pelo menos lá do namibiano. Sim, deixa lá o lado namibiano. Pronto. Comandante, vamos acabar aquilo que é nosso. O que é nosso aqui a nível da Comissão Nacional de Proteção Civil. Após a seca de 2015 e 2016, que eu disse aqui associado ao mesmo fenômeno, nós, portanto, o Ministério do Interior, que coordena essa Comissão Nacional, solicitou assistência técnica às Nações Unidas. Isso foi em maio de 2016 e realizou uma avaliação de necessidade pós-desastre. Portanto, esse exercício que é do Plano de Desenvolvimento Nacional, portanto, da avaliação, foi realizado entre 11 de julho até 19 de agosto de 2016. Contou com uma equipa multissectorial composta por representantes do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, da Ação Social também, a MASFAMO, a Energia e Água e, portanto, o Instituto Nacional de Estatística. E as Nações Unidas e os parceiros de cooperação internacional também apareceram. O PNUD, a FAO, a OMS, o PAM, a FNUAP, a UNICEF e a OCHA e a própria União Europeia, o Banco Mundial. O que é que eu queria dizer com isso? Foi desenhado, então, o quadro de recuperação à seca.
Esse quadro de recuperação à seca contém várias ações que vai até 2022. Portanto, algumas ações estão a ser já, digamos assim, executadas. Sim, estão a ser executadas. Mas nós estamos a ver a recuperação, porque agora nós estamos na fase de resposta. Mas temos que ver aquilo que todo mundo está a dizer, soluções definitivas, o que será depois. Porque o objetivo é criar uma resiliência. Sim. Uma resiliência, aconteceu a seca, mas como é que depois a população fica depois dessa seca? Sim. Portanto, esse plano até já teve suporte, esse quadro já teve suporte da União Europeia. No dia 13, acredito que vai ser na segunda-feira, na Huila. E, portanto, eu acho que a senhora já esteve lá com a Fresan. Sim, tem estado a trabalhar com a Fresan. Sim, tem trabalhado com a Fresan. Aliás, veio os sobas do Curoca mesmo a Huila para ouvirem da Fresan, para participarem. Sim. E isto no mês de fevereiro, e eles já diziam, vamos ter fome, precisamos de emergência. Em fevereiro já se falava de fome. Já se falava de fome, estamos em maio. Sim, porque os próprios eixos de desenvolvimento do Plano Nacional, o Plano de Desenvolvimento Nacional de 2018, coincidem com esses aspectos que nós estamos aqui a falar, com os aspectos da Fresan. E a Fresan é praticamente que vai, digamos assim, gerir os fundos disponibilizados pela União Europeia, portanto, ajudando também os esforços do próprio Executivo. Quer dizer, é uma região que ninguém está parado olhando para aquele povo. Mas como eu disse no princípio, o nosso interesse maior são as pessoas. E claro que o gado, que a doutora acabou nos informar, e o gado, porque há muito, os dados que eu tenho por menos... 28 mil cabeças de gado. 1.206 em toda a região. Em toda a região. Gado bovino e caprino. Sim, nós estamos a falar só do Cunene, ninguém está a falar dos gambos, aí do lado do Xiange. Também tem esse problema. Sim. Mesmo no Cunene, Nihone, aquela parte, também temos esses problemas. Portanto, é preciso olhar o problema na sua globalidade. E nós estamos satisfeitos. É importante também nós frisarmos o seguinte. O ano passado, a quando já da preparação do senhor vice-presidente da República ao Curoca, eu estive a trabalhar na vice-presidência com a equipe da área Temos de ser breves agora, dona Filomena. Estamos a fechar o debate. Depois vou querer ouvir aí também a posição do engenheiro Quintino. De soluções concretas de hidroponia, em que em 10 dias para o milho e em 5 dias para a soja, nós somos capazes de criar, em regime de contentor devidamente preparado, nós somos capazes de controlar água, luz, umidade, temperatura e também o ciclo de luz, por forma a que nós tenhamos 14 dias 14 horas por dia de luminosidade. E nós somos capazes de alimentar aquele gado com matéria viva, em que nós temos a semente do milho ou da soja. Ela tem potencialmente aminoácidos, proteínas, vitaminas e por aí. Mas em 10 dias isso está tudo potenciado. E é possível nós fazermos. Esta é uma grande oportunidade que Angola tem, de passar da criação de gado do século XV, XVI e por aí, e passarmos para o século XXII com as novas tecnologias. Nós temos que ter coragem de abraçar as novas tecnologias em momento de crise. E essas ideias também, não é? E de darmos um salto quantitativo e qualitativo para o futuro, não só para a região, mas sobretudo para a qualidade de vida destas mesmas populações, que incidentemente as respectivas escolas não têm qualquer matéria no seu programa, no seu currículo, sobre aquilo que é a criação dos animais ou a resiliência na seca. E é aí que nós estamos a falhar. Por isso, as oportunidades estão lá, nós temos recursos, temos gente que chega e que sobra neste país. Agora temos é que ser pragmáticos, deixarmos de politiquices, por favor, nesta altura do campeonato. Mas não se pode, não há politiquice. As pessoas estão a morrer. Não há politiquice. Os animais estão a passar mal. Não há politiquice. Nós temos que tranquilizar Isaías. Ainda vamos ouvir o Joel Gonçalves. 5 minutos. Tem que ser rápido, mesmo. Mesmo no domínio financeiro, nós já soubemos que já foi disponibilizado dinheiro para os projetos estruturantes do Ministério da Energia e Água. Isso é um ponto assente. Já sabemos. Já soubemos. Foi assim. O problema é o tempo, e também já há principais ações desenvolvidas pelos governos provinciais.
que na aquisição de caminhões cisternas também está a ser feito. A aquisição de vestuário para a população também está a ser feito. De reservatório de água foi dito até pelo próprio governador do Cunene, foi confirmado, está a ser feito. Está a se fazer a reparação daquelas viaturas que nós temos e dos tratores também, também está feito. A reabilitação e a abertura dos furos de água também está a ser. Já foram identificados até 170 furos de água inoperantes que vão ser reparados. Aqueles que têm água do momento. E alguns já estão a ser reparados. Já tem na província do Coso, no Cunene, por exemplo, equipamentos no Ministério da Agricultura, Energia e Água, e até quadros técnicos. Já começou também o trabalho de construção de novos furos. Portanto, a resposta a essa emergência está a ser dada. Apoio em ração animal, apoio com feno para o gado, abertura de furos de água, e o Ministério da Energia e Água já lançou concursos até para a construção de barragem, de transvases, de transporte. Já foi até publicitado pela rádio e pela televisão. A Confederação Empresarial de Angola tem um programa que se chama... Quintino, estamos a fechar o debate. A Confederação Empresarial de Angola tem um programa que se chama Empresário Solidário. Nos próximos dias nós vamos iniciar uma campanha. Eu acho que sim. Porque nós precisamos de afetar vosso direito de cidadania. Cidadania não é só reclamar, é apoiar também. Sim, está feita a comunicação. Está feita a comunicação. Não é só reclamar, é apoiar também. Sim. Já fechamos o debate. O João Gonçalves está aí para fechar. Tem de ser telegráfico mesmo. Sim, tem de ser telegráfico. Doutora Filomena tocou num bom aspecto. Perdão, comandante. Filomena falou da hidroponia, então é uma provocação para Filomena e fica para o próximo debate. A Angola, com milhões de hectares arábias, com muita água, vale a pena fazermos a hidroponia? Vamos, se calhar, discutir isso numa outra altura. Saltar para o século a seca tem efeitos devastadores e quando não se faz a recuperação atempada fica tudo mais caro. Vamos ouvir o João Gonçalves. Portanto, a seca, pouca coisa se fez contra a seca. Qual é o resultado? A seca tem efeitos devastadores. A recuperação, quando não se faz atempadamente aquilo que deve ser feito, a recuperação fica muito mais cara. Mas realmente temos este problema a nível de todo o continente africano, não é só em Angola. Isto não é para dar satisfação a ninguém nem para desculpar ninguém, mas as zonas remotas sofrem muito. E a população que vive agarrada às suas áreas, às suas terras, essa não se considera numa zona remota. A noção de zona remota é uma noção de capital que olha para o resto do território e pensa que aquilo que está longe é remoto. Gostaria que isto tivesse sido removido e que realmente obras que foram feitas, obras de infraestrutura, que foram feitas muitas depois do fim da guerra, tivessem também contemplado a região do Cunene, não só a província do Cunene em si, mas as imediações que definimos aqui, porque também sofrem. É claro que o Namibe sofre muito menos porque não tem praticamente população nas suas zonas problemáticas em termos hídricos, é mesmo deserto, não é o semideserto como no Cunene. No Cubango também há pouca população naquelas imediações, agora nos acessos ao Huila e no própria província do Cunene, a situação então está mesmo dramática. E os montantes que estão previstos podem servir de paliativo e infelizmente é assim. É um esforço grande no momento atual, mas não é um esforço suficiente para resolver este problema. E assim, gota a gota, em vez de termos água gota a gota, vamos ter dólares a sair em gota a gota, sempre que houver uma situação de crise, ou pode ser uma crise ou de seca ou de inundações. De maneira que o Cunene representa neste momento um grande desafio para o país. O país está com vários desafios. Está aqui um grande desafio aos poderes públicos, porque o setor privado em Angola não tem capacidade nenhuma para enfrentar este problema. É uma pena que ainda não tenha, mas é uma realidade que não tem. Então só os poderes públicos podem fazer isto. Isto para ser feito, naturalmente, para ser feito em termos duráveis, em termos de sustentabilidade, não pode ser feito só em Angola. A região toda do extremo sul de Angola, parte do norte da Namíbia e mesmo uma parte da África do Sul, é toda ela uma zona de influência do Kalahari, zona de influência de determinados ventos e umas zonas que têm estado então muito negligenciadas nestes três países, embora o caso de Angola seja o mais grave de todos, ou seja, onde menos coisas se fizeram. A partir daqui, há um desafio que é para as nossas autoridades e que é para a SADC. A SADC tem feito muitos relatórios, a SADC tem chamado muita atenção na área, mas a SADC, a sua direção permanente, eu estou a falar, a sua direção executiva,
não tem tido capacidade ou então não tem sido ouvida para chamar a atenção sobre os riscos enormes que se corre nesta área enorme que cobre 3 países, talvez pode-se dizer 4, porque corre até ao Botsuana. Temos este desafio pela frente e da forma como se responder a este desafio teremos uma ideia da nossa capacidade de recuperação, porque aquilo que se vive no Cunene, e isso ficou bem patente no nosso debate de hoje, aquilo que se vive no Cunene é realmente uma questão de vida ou de morte. Obrigado, João Noel. Agora, Africano Neto, é consigo que olhamos para os temas do grande jornal de sábado. Africano. Sim, senhora, vamos embora. Sonangol anuncia que serão aumentados os preços dos combustíveis. Agricultores angolanos procuram mercados para exportação de seus produtos. Elefantes continuam a devastar lavras de camponeses no Kwanza Norte. Indústria transformadora mostra potencialidades no domínio da produção de alimentos e bebidas. Bié, Malange e Luanda apontadas como as províncias com mais cursos do ensino superior. O comércio rural ou melhor, está a movimentar o Quando Cubango do Girabola, portanto disputa-se hoje a penúltima jornada. Petro de Luanda há uma vitória para sagrar-se campeão em basquetebol. No Togo já está aprovada a nova Constituição após 18 meses de manifestações. Estas e outras pontualmente às 13 horas no Grande Jornal. Isaías. Muito obrigado, Africano Neto. Estamos juntos. O sábado às 10h10 regressa na próxima edição. Até já. As notícias estão aí às 12h. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.